Olá, eu sou Silvio Santos e exatamente agora nós vamos aprender as propriedades dos determinantes. E acredite, aprendê-las pode te poupar muito tempo durante uma prova. Nas aulas anteriores nós aprendemos a calcular os determinantes de uma matriz quadrada utilizando o método de Sarry e o método de Laplace. E nós sabemos que calcular o determinante de uma matriz 3x3, por exemplo, utilizando Sarry, é um pouco trabalhoso. Então, se você conhecer as propriedades dos determinantes e tiver diante de uma matriz quadrada que se enquadre em uma dessas propriedades, provavelmente você não precisará calcular Sarry ou Laplace. Você já saberá o valor do determinante de cabeça. Olhe só. Primeira propriedade dos determinantes diz o seguinte, que se você tem um determinante, uma matriz, que tem uma fila nula, e o que é uma fila? A fila será uma linha da tua matriz ou uma coluna da tua matriz. Isso é a fila. Então, se nós temos uma matriz que possui uma linha nula, uma linha totalmente formada por zeros, ou uma coluna nula, uma coluna totalmente formada por zeros, não precisamos nos preocupar nem nos descabelar. O determinante desse tipo de matriz é simplesmente zero, sem nenhum trabalho. Teve uma linha totalmente formada por zeros, teve uma coluna totalmente formada por zeros, não pense duas vezes, o determinante dessa matriz é zero. Segunda propriedade. Antes de falar a segunda propriedade, olhe essa matriz. Matriz A. Ela tem os elementos 1, 5 lá em cima e 3 e menos 1 lá embaixo, né? E temos uma outra matriz chamada de A', que eu escrevi ela propositalmente. E percebam que a única coisa que eu fiz foi trocar as duas linhas da matriz A de lugar e fiz a matriz A'. A linha de cima virou a linha de baixo e a linha de baixo virou a linha de cima. E é disso que essa propriedade fala. Ela fala de uma matriz que é parecida com uma outra e que houve só uma troca entre duas linhas ou duas colunas. Elas trocaram de lugar. Então, quando você percebe essa troca de lugar, veja só o que nós vamos fazer. Primeiro, vamos calcular o determinante da matriz A, né? Às vezes a questão já diz, mas aqui vamos calcular, né? A matriz 2x2 é bem simples. É o que? Diagonal principal, né? 1 vezes menos 1, que vai dar o quê? Vou calcular aqui, ó. Determinante, né, da matriz A é igual. Primeiro, diagonal principal, 1 vezes menos 1, né? E agora eu faço o quê? Diagonal secundária. 3 vezes 5 é 15. Porém, na diagonal secundária eu mudo o sinal. 15 positivo vira 15 negativo. Então, aqui eu tenho menos 1 menos 15, né? Então, como é que vai valer aqui o determinante da matriz A? Menos 1 menos 15, estou devendo 1, estou devendo 15, estou devendo 16. Então, o valor desse determinante da matriz A é menos 16. Aí você pergunta para mim, e agora? Eu vou ter que calcular, então, o determinante da matriz A'? Porque a propriedade 2 diz o seguinte. Se nós percebemos que a nossa matriz nova, no caso aqui a A', é nada mais do que uma troca de duas linhas ou duas colunas em relação a outra matriz que eu sei o valor do determinante, então é muito simples. O determinante da minha matriz que teve essa mudança é nada mais do que menos o determinante da outra matriz. Então, o determinante aqui de A', não preciso nem calcular, é nada mais do que menos o determinante de A. Menos, vou colocar aqui embaixo, ó, menos 16. Que é igual ao quê? 16 positivo. Esse é o determinante da matriz A', sem ter que fazer nenhum Sarry, nenhum Laplace, nenhum trabalho. Percebeu que mudou duas linhas, duas colunas, sabe o determinante de uma, a outra é menos
o valor do determinante da que não teve a mudança, né? Da original que você conhece, o determinante. Então, muito simples, vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade dos determinantes nos diz que se a nossa matriz que queremos calcular o determinante sofreu, é o resultado de uma multiplicação de uma fila, ou seja, é o resultado de uma multiplicação de uma linha ou de uma coluna por um número real, no caso aqui um número diferente de zero, né? Porque se considerarmos que uma linha ou uma coluna foi multiplicada por zeros, teremos uma linha ou uma coluna totalmente formada por zeros, né? Isso aí se enquadra na primeira propriedade, onde sabemos que quando uma matriz tem uma linha totalmente formada por zeros ou uma coluna totalmente formada por zeros, o seu determinante também vai dar zero. Foi a primeira propriedade. Então aqui na terceira propriedade ela diz o seguinte, por exemplo, imagine que nós tenhamos uma matriz A, B, C, D e que nós conhecemos o determinante dela, que no caso aqui eu disse que era 5, tá? Fui eu que falei. E agora a questão pede o determinante da matriz B, o determinante da matriz C. E eu percebo, você percebe que a matriz B nada mais é do que pegar a matriz A e multiplicar a primeira linha da matriz A por 3. Gera a matriz B. 3 vezes A, 3A. 3 vezes B, 3B. Repete o C, repete o D. Então, se eu percebo que houve uma multiplicação, eu posso afirmar que o quê? Que o determinante dessa minha matriz B, que é o resultado dessa multiplicação, nada mais é do que o valor do determinante da matriz sem a multiplicação, no caso, o determinante da matriz A, que é 5, vezes o númerozinho que foi multiplicado. No caso aqui é o 3, né? 3 vezes A, 3A, 3 vezes B, 3B. Então, ó, vezes 3. 5 vezes 3 vai dar o quê? 15. Esse é o determinante da minha matriz B. Ok? Agora a matriz C. A matriz C já é um caso em que houve uma multiplicação na linha de cima, mas percebam que também houve uma multiplicação na linha de baixo, né? Então, ó, na linha de cima, eu multipliquei por menos 1. Menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes B, menos B. Então, eu já tenho o quê? Menos 1. Multipliquei por menos 1. Mas na linha de baixo também houve uma multiplicação por 2, ó. 2 vezes C, 2C. 2 vezes D, 2D. Então, o que é que eu faço nesse caso em que houve duas multiplicações? Aconteceram duas multiplicações. Mesma coisa que o outro. Eu pego o determinante da matriz que não tinha sofrido multiplicações, né? No caso, o determinante da A que deu 5. E multiplico por esses números que foram multiplicados. A primeira linha foi multiplicada por menos 1. Então, eu multiplico por menos 1. E a segunda linha eu multiplico por 2, né? Que ela foi multiplicada por 2. Então, aqui, ó, 2 também. Então, vai ser 5 vezes o menos 1, que multiplicou a linha de cima, vezes o 2, que multiplicou a linha de baixo. E aí, eu obtenho que o meu determinante da matriz C vai ser o quê? 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Tranquilo demais. Então, percebeu que a tua matriz nada mais é do que o resultado de uma multiplicação de uma matriz que você já sabe o determinante? Pega o número que multiplicou cada linha ou cada coluna e multiplica ao determinante que você já conhece, que você obtém o determinante da tua nova matriz, que é resultado de uma multiplicação. A quarta propriedade, ela vai falar que se você tem uma matriz que tem filas iguais, ou seja, tem duas linhas que são iguais, ou todas as linhas são iguais, ou tem duas colunas que são iguais, né? Ou proporcionais. O que é proporcional? Eu percebo que uma linha é o múltiplo da outra linha, ou seja, uma linha é 2 vezes a outra linha, ou uma coluna é 3 vezes a outra coluna. Eu percebo que uma é múltipla da outra. Quando isso acontecer, não tem trabalho nenhum. Eu já percebo que é zero. Olha só esse caso aqui. Matriz A. 1, 5, 2, 10. De cara a gente já percebe que a linha de baixo nada mais é do que 2 vezes
a linha de cima. É proporcional, ou seja, a linha de baixo é 2 vezes a linha de cima. Quando eu percebo isso, já sei que o determinante é zero, tá? Meu zero ficou uma coisa feia aqui, mas é zero. Matriz B. Matriz B eu percebo ó, que ela tem duas colunas iguais, menos 1, 4, menos 1, 4. Quando isso acontecer, por essa propriedade, o determinante também é zero. Simbora para a propriedade de número 5. Agora vamos observar nossa quinta propriedade dos determinantes, que é a propriedade da matriz transposta. E o que é a matriz transposta? Relembrando, é aquela matriz, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz A de elementos 1, 3, 7, 2, né? E eu tenho uma matriz transposta A elevado a T, que essa é a notação, né? Como a gente já estudou. A elevado a T, o Tzinho representando a transposta, igual, né? E os elementos são 1, 7, 3, 2, beleza? Então, essa matriz é a matriz transposta da A. E por que ela é transposta? Porque eu percebo que eu peguei a primeira linha da matriz A e transformei na primeira coluna da matriz AT. E eu peguei a segunda linha da matriz A e transformei na segunda coluna. Então, toda vez que eu tenho linha, virou coluna, é uma matriz transposta. E o que diz a quinta propriedade é que tanto a nossa matriz A quanto a sua matriz transposta possuem o mesmo determinante. Então, o determinante dessa A eu já calculei antes, dá menos 19, né? E por essa propriedade, a matriz AT, matriz transposta da A, também tem determinante valendo menos 19. E se você duvida, é só tirar a prova aqui, ó. Diagonal principal, 1 vezes 2 dá 2, menos diagonal secundária, 3 vezes 7, 21, menos 21. 2 menos 21 é menos 19, como disse a propriedade. Então, a matriz e a sua transposta possuem o mesmo valor de determinante, tá bom? Vamos lembrar disso daí. A próxima propriedade, a propriedade 6, é o teorema de Binet. E o que diz o teorema de Binet? Que se você tem duas matrizes de mesma ordem, ou seja, matriz 2 por 2 com a 2 por 2, 3 por 3 com 3 por 3 e assim por diante. Se nós temos duas matrizes de mesma ordem, é válido isso aqui, ó. Que o determinante do produto entre duas matrizes, peguei a matriz A, multipliquei pela matriz B, e aí calculei o determinante dessa matriz nova que surgiu da multiplicação entre A e B. Vai ser a mesma coisa esse determinante que o determinante de A vezes o determinante de B. Então, né, determinante de A vezes B é a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B. Agora, atenção, né? Atenção, isso não é válido para a soma e não é válido para a subtração. Então, isso aqui, ó, é diferente. Determinante de A mais B não é determinante de A mais determinante de B. E determinante de A menos B não é determinante de A menos determinante de B. Cuidado com isso, não esqueçam. Isso é válido para o produto entre matrizes de mesma ordem, ok? Então, usando essa propriedade do teorema de Binet, se o determinante de A, por exemplo, numa questão dissesse que é 5, e o determinante da matriz B é menos 2, e que as duas matrizes possuem a mesma ordem, ou seja, são 2 por 2, 3 por 3, ambas são iguais, né? Tem essa mesma ordem. Então, o determinante de A menos B, eu não precisaria multiplicar por B e fazer depois o determinante, eu já saberia que é 5 vezes menos 2, pelo teorema de Binet. É 5 vezes o menos 2, que vai dar menos 10. Esse é o determinante, né, de A vezes B, né, segundo o teorema de Binet. E essa é a última propriedade que nós vamos ver hoje, né, e nós ainda temos uma questãozinha para ser feita logo após essa aula.